pessoa que tem sede, ela paga o preço que for preciso, e até mais, se for necessário, por um copo com água, um pouco de água. Mas por quê? Porque a vida física, ela depende da água. Sem água, não há vida. Mas da mesma forma, a vida espiritual, ela também depende da água, mas da água viva, que é o Espírito Santo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, ele disse: se alguém tem sede, e conforme eu disse, quem tem sede, paga o preço que for preciso, e até mais, se for necessário, por um pouco de água. Ele chama aqueles que têm sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou seja, os mandamentos, a palavra, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Então, qual é a maneira de crermos no Senhor Jesus, para que venhamos ter rios de água viva? Qual é a maneira de crermos no Senhor Jesus, para que nunca mais tenhamos sede? A maneira de crermos nele é de acordo com a Escritura, é de acordo com a palavra, é de acordo com os mandamentos. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, está escrito que o Espírito Santo é derramado na vida daqueles que o obedecem a Deus. Então, muitas pessoas não recebem, ainda não receberam o Espírito Santo, porque querem crer no Senhor Jesus à própria maneira. Querem crer no Senhor Jesus como é ensinado nas religiões. Mas os rios de água viva, que é o Espírito Santo, é derramado na vida daquele que crê nele, como diz a Escritura. Quem vive de acordo com a Escritura, quem guarda, praticando as suas palavras, os seus mandamentos, essa pessoa, ela pode até não dizer, eu te amo, para Jesus. Ela pode até não dizer. Ela pode até não expressar com palavras que ela o ama, mas ela prova, guardando a palavra dele. Ela prova, crendo nele, como diz a Escritura. Ela prova, praticando os mandamentos, que ela o ama. Por essa razão, o Senhor Jesus se compromete, entenda isso, por favor, ele se compromete a rogar por essa pessoa ao Pai, para que ela receba o Consolador, para que ela receba o Espírito Santo, e para que o Espírito Santo esteja com ela para sempre. Para sempre. O que significa dizer que ainda que ela venha passar por lutas, por
por dificuldades e problemas, ela pode até passar, mas ela não vai passar sozinha, porque o próprio Deus estará dentro dela através do Espírito Santo. Agora, imagine, eu sou pai, eu tenho filhos, e a grande maioria aqui também. Você seria capaz de negar um pedido do seu filho? Pense comigo. Digamos que o seu filho pedisse para você algo que é bom, algo que é puro, algo que vai fazer bem a ele. Qual é o pai que negaria? Qual é o pai que, tendo condições de atender, negaria um pedido do filho? Nenhum pai, tendo condições, sendo algo bom, sendo algo puro, sendo algo que vai ser o melhor para ele, qualquer pai atenderia. Mas o Senhor Jesus, ele não se compromete em pedir, ele se compromete em rogar. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, quem ama, guarda os mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco por quanto tempo? Para sempre. Então, por esses que o amam, ou por aqueles que o amam, mas amam como? Como? Nós vamos fazer 35 anos de casados, no final desse mês. 35 anos. Mas o meu amor para com a minha esposa, e o dela para mim, em relação a mim, não fica apenas em palavras, porque palavras são palavras, mas sim em guardar a palavra empenhada no altar. Então, a melhor maneira de eu provar que amo a minha esposa, não é eu falando eu te amo, mas a melhor maneira é eu guardando a minha palavra que foi empenhada no altar. No altar eu disse para ela: eu serei fiel a você. No altar eu fiz os meus votos. No altar eu empenhei a minha palavra. Então eu não provo que eu a amo com palavras, mas empenhando, ou sendo fiel, melhor dizendo, sendo fiel, guardando a minha palavra que foi empenhada no altar. E é exatamente isso que acontece em relação ao Senhor Jesus. Nos dias de hoje virou moda, é moda. Nos dias de hoje é bacana, é legal a pessoa falar: eu sou evangélico, eu sou evangélica, eu sou cristã, eu sou isso, eu sou aquilo, eu amo Jesus, eu creio em Jesus. Nos dias de hoje virou moda, celebridades falam isso, mas se você parar para olhar para a vida dessas pessoas, elas falam uma coisa, mas fazem outra coisa totalmente diferente. Então, por aqueles que não são muitos, porque muitos são até chamados, mas poucos são os escolhidos. Por aqueles que são poucos, que amam o Senhor Jesus, não de quê? Não de quê? Não de palavras, mas guardando as palavras dele, guardando os mandamentos dele, guardando a Escritura. Então, por esses
ele se compromete em rogar ao Pai. Está escrito, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você, o senhor, a senhora, que ainda não é batizado ou batizada com o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele tem rogado por você? Ele tem rogado por você? Eu que já sou batizado com o Espírito Santo, Ele tem rogado por mim, não para que eu receba, mas para que o Espírito Santo em mim permaneça, porque Ele roga por aqueles que o amam. E eu acredito que agora ficou bem claro que o amor a Deus não tem nada a ver com sentimento, nada a ver. Porque como é que a pessoa vai amar alguém que não vê? Vai amar alguém que não sente? O amor a Deus não é o amor sentimento, não é como o amor de pai para filho, de mãe para filha, de irmão para com irmão, de mulher para com o marido, ou do marido para com a mulher. Não, não é esse amor. O amor a Deus é fidelidade, é fidelidade. O amor a Deus é a pessoa que guarda a palavra, pratica a palavra, guarda os mandamentos. Então é assim que nós provamos que amamos a Ele. Por essa razão, Ele dá a sua palavra, Ele se empenha, Ele se compromete em rogar ao Pai para que o Consolador seja derramado, para que o Espírito Santo seja derramado. E eu pergunto a você, qual vai ser a resposta do Pai? O que o Pai vai responder? Você crê que o Filho rogando ao Pai, o Pai vai dizer não? Você crê que o Filho rogando ao Pai, haverá da parte do Pai um silêncio? Não. Haverá um silêncio apenas se a pessoa não ama o Filho, se não guarda os mandamentos do Filho, se não guarda a palavra, se não guarda a Escritura. Mas se guarda a palavra, não ama com palavras, mas ama porque guarda as palavras de Jesus, então o Pai vai derramar o Espírito Santo, vai derramar o Consolador, e essa pessoa, ela poderá não apenas passar pelos desertos da vida, mas ela poderá até viver em um deserto. Vai faltar água do lado direito, vai faltar água do lado esquerdo, vai faltar água diante dos olhos, vai faltar água atrás, mas dentro dela existe um rio de água viva. Então, por causa desse rio, por causa do Espírito Santo, essa pessoa, ela vai permanecer até o fim, ela vai perseverar até o fim. Condição essa que não é dada através de uma bênção ou de um milagre, por maior que seja. Você pode receber uma cura extraordinária, você pode receber uma prosperidade extraordinária, uma bênção familiar extraordinária. Não é isso que vai te sustentar na hora da dificuldade, mas é o rio de água viva, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, sabe, principalmente aqui em Uberlândia, sabe quando cai um pé d'água? Eu já até falei que aqui nem cai pé d'água, aqui cai corpo d'água, é tanta água. Mas sabe quando cai um pé d'água e te pega de surpresa e você está na rua?
Aí você é obrigada a buscar uma marquise, né? Você fica embaixo da marquise, esperando o temporal passar, porque vai passar. Se os céus passarão, se a terra passará, se o dilúvio passou, qual temporal que você enfrenta, por pior que seja, por mais forte que seja, que não vai passar. Então a pessoa espera, o temporal passa e ela continua. Essa marquise, essa proteção, é só o Espírito Santo que nos dá. Para que diante dos temporais, ou no meio dos temporais, venhamos permanecer, venhamos perseverar, tenhamos consciência, não, essa situação, ela vai passar, essa situação, ela vai terminar, é só com o Espírito Santo. Então, você pode ser uma pessoa muito bacana, você pode ser uma pessoa muito legal, muito honesta, você pode ser uma pessoa que diz assim, eu amo o trabalho da Igreja Universal, não é o suficiente. Se você não receber o Espírito Santo, você é aquela pessoa que tem um prazo de validade. Um prazo de validade. Você pode permanecer 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas você não vai permanecer todo o tempo. Você não vai perseverar até o fim. É muito difícil que isso aconteça, é muito difícil. Mas imagine se o nosso Senhor demorar para voltar 20 anos. É difícil. Mas vamos imaginar que Ele venha demorar para voltar 20 anos. Você tem estrutura para perseverar nesses 20 anos? Para permanecer nesses 20 anos? Ou talvez você esteja na situação que eu falava no princípio da oração, na situação onde você diz, eu me cansei de tudo, inclusive eu me cansei de Deus. Você tem essa estrutura para ir até o fim, para perseverar até o fim, para permanecer até o fim? Com um rio de água viva dentro de você, você terá. Com um Consolador dentro de você, você terá. Com o Espírito Santo dentro de você, você terá. A condição para que se receba o Consolador, o rio de água viva, a condição é ter sede. Porque a pessoa que tem sede, ela paga o preço que for preciso, e até mais, se for necessário. E o preço é você crer, como diz a Escritura. O preço é você amá-lo, guardando os seus mandamentos. Aí o Espírito Santo é derramado, e Ele estará com você para sempre.